Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo está sendo gravado hoje, vai ser liberado hoje mesmo no canal. Eu prometi estar sempre aqui atualizando vocês sobre os últimos acontecimentos e eu sei que nós estamos vivendo assim um momento de muitas incertezas e de enxurradas de informações. Aí um dia falo uma coisa, outro dia muda, mas no vídeo de hoje eu quero falar sobre algo que eu tenho recebido muitas mensagens nas minhas redes sociais, me perguntando sobre reabertura do comércio em Cidade de Leste, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Para você que me mandou mensagem perguntando quais são as minhas redes sociais, as minhas outras redes sociais, é tudo Jussara Lunardi, Facebook Jussara Lunardi, Instagram Jussara Lunardi. Lá no Instagram eu tô mais em tempo real e no Instagram, diferente aqui do YouTube, sempre que eu recebo algum direct, eu consigo responder do celular mesmo. E aqui no YouTube eu preciso acessar o meu computador para ir lá e acessar os comentários. Então às vezes eu acabo demorando para responder aqui. Então se você quiser me acompanhar mais em tempo real, é só você me acompanhar lá pelo Instagram também. Também quero falar sobre as aulas no Paraguai, sobre as faculdades de medicina em Cidade de Leste. Automaticamente nós temos que falar sobre Foz do Iguaçu, né? Porque são Foz do Iguaçu, a ponte que liga Brasil ao Paraguai e Paraguai. Então assim, tá tudo conectado e nós não podemos nunca deixar de falar de Foz do Iguaçu quando nós nos relacionamos ao Paraguai, porque uma coisa está dependendo da outra neste momento. Estamos vivendo um momento de pandemia, estamos vivendo quarentena, estamos acompanhando assim notícias ruins diariamente, né? Então vamos começar falando sobre o comércio em Cidade de Leste. O comércio de Cidade de Leste, ele está fechado desde o dia 16 de março, então já vão para mais de 40 dias que o comércio está fechado, que a fronteira está fechada, que ninguém mais entra e ninguém mais sai do Paraguai, tá? Esse cenário não mudou. Porém, como eu disse no vídeo anterior, o presidente do Paraguai, ele tem feito estratégias para liberar as pessoas da quarentena, porque no Paraguai as pessoas continuam em quarentena absoluta, ninguém pode sair de suas casas, a não ser para ir ao mercado e farmácia. Então esse cenário ele permanece, porém o presidente do Paraguai, ele divulgou que vai começar a flexibilização dessa quarentena, que vai acontecer em algumas etapas. Como assim? Ele vai liberando aos poucos alguns setores, né, do comércio. Ele vai ver como que o vírus ele vai se comportar, como que a propagação do vírus vai se comportar. E aí ele vai liberando outras etapas. A primeira etapa, ela vai começar a entrar em vigor no dia 4 de maio. Então na próxima semana, na próxima segunda-feira, algumas coisas vão começar a acontecer no Paraguai. Essa primeira etapa vai durar por 3 semanas. Então, se durante essas 3 semanas os casos de Covid-19 no Paraguai permanecerem estáveis, sem que tenha um aumento, aí ele vai para a próxima etapa e assim por diante. Então, nesta primeira etapa, a partir de segunda-feira, o que é que vai começar a acontecer no Paraguai e em Cidade de Leste? Tá? Serão autorizadas a retomar os trabalhos fábricas, indústrias, serviços de delivery e vai permanecer mercados e farmácias. Então só isso no dia 4. E aí esse serviço de delivery é assim, as lojas poderão fazer entrega. Algumas pessoas já receberam essa informação e também estão me mandando mensagem perguntando: Jussara, agora que as lojas vão trabalhar com delivery no Paraguai, a gente vai poder comprar online? Gente, a fronteira continua fechada. Esse serviço de delivery vai ser para atender somente a população do Paraguai, tá? Então não é para nós. Mesmo antes dessa quarentena, nenhuma loja de Cidade de Leste fazia entrega no Brasil e isso permanece, isso vai permanecer. Se tudo for bem, né, nessa primeira etapa, que vai durar
3 semanas, aí sim o Paraguai vai para a segunda fase dessa flexibilização da quarentena. E nessa segunda fase foi anunciado pelo presidente do Paraguai que o comércio com mais de 800 metros quadrados, que teria capacidade para atender as pessoas, mas que as pessoas ficassem distantes uma das outras, poderiam então começar a abrir, porém para atender somente o público paraguaio. E enquanto isso, a fronteira vai permanecer fechada. E o que tem acontecido é que assim, ó, entidades que representam o comércio de Cidade de Leste, os empresários de Cidade de Leste, porque assim, a Cidade de Leste, para quem não sabe, é a segunda maior cidade do Paraguai, tá? A primeira é Assunção e a segunda é Cidade de Leste. Porém, a Assunção não depende do comércio brasileiro para sobreviver. E Cidade de Leste, sim. E gira muito dinheiro nas lojas, tá? Saiu uma reportagem essa semana que a estimativa é que Cidade de Leste deixou de faturar 500 milhões de dólares somente nessa quarentena. Então imagina, é muito dinheiro. E desse dinheiro, os lojistas pagam impostos para o governo. Então o que eles estão fazendo? Uma movimentação reivindicando que o governo tome uma posição e de alguma forma ajude os comerciantes, porque as empresas menores já fecharam, as maiores demitiram os funcionários porque não tem como continuar pagando. Então assim, é um momento em que todas as pessoas estão sofrendo, tanto os dos menores aos maiores. A sugestão dos comerciantes é que fosse permitido a abertura da fronteira, porque se abrir somente lá dentro não vai funcionar. Por que não vai funcionar? Porque os donos das lojas do Paraguai, a grande maioria, moram em Foz do Iguaçu. Então, se for para abrir as lojas, e eles nem têm como voltar para o Paraguai. Então, é algo que não vai funcionar, abrir as lojas sem que se abra a fronteira. Sugestão dos comerciantes, dos empresários, seria que a fronteira fosse aberta, mas que fosse limitada ao público. Eles pediram para que fosse liberado 1.000 pessoas por dia para estar entrando no Paraguai, e que fosse instalado na ponte, na cabeceira da ponte, então, testes rápidos para Covid-19, um laboratório com testes rápidos para o Covid-19, para que as pessoas pudessem estar fazendo teste antes de adentrar no país. Outra sugestão que eles enviaram para o presidente, que o presidente ficou de analisar e depois retornar uma resposta, é que as lojas abririam em setores, para não abrir todas as lojas ao mesmo tempo. Algumas, né, abririam segunda, quarta e sexta, e as outras terça, quinta e sábado, com o objetivo de estar abrindo a fronteira antes do dia 15 de junho. Porque a princípio, então, a fronteira abriria dia 15 de junho. Porém, o presidente do Paraguai deixou bem claro que a última coisa que ele vai pensar no momento é em abrir a fronteira e liberar as escolas. Vocês também me mandaram mensagem perguntando a respeito de como ficaram as aulas no Paraguai. No ensino regular, saiu uma matéria que dia 1º de setembro teria previsão de volta, porém, logo em seguida, por isso que eu falei, tá mudando rapidamente, né? Foi cancelados as aulas nas universidades. E como vocês sabem, são mais de 20.000 estudantes de medicina em Cidade de Leste. Então imagina, 20.000 pessoas que fazem faculdade nas universidades de medicina em Cidade de Leste. Foi suspensa as aulas presenciais até dezembro. Eles continuam com aulas online, no meu ver não vai funcionar por muito tempo, principalmente para aqueles que já estão mais pro final, né, perto de se formar, que precisa fazer não é estágio que fala, né, as residências, né, os que precisam fazer residência é inviável, não tem como fazer online, então eu creio que isso não vai funcionar, até porque tem uma porcentagem da população indígena que faz medicina que não tem acesso às redes online, né, que não tem acesso à internet, então
já tá dando alguns problemas em relação às aulas online, tá? Isso tudo que eu estou falando para vocês nesse vídeo são informações que eu tenho dos jornais que eu acho mais confiáveis aqui da região e da fronteira, tá? Então saiu uma reportagem dizendo que esses estudantes, eles estão voltando para suas casas, porque se não tem aula, né, ficar se mantendo ali é mais despesa para a família, né? As faculdades deram um desconto nas mensalidades dos alunos de 40%, né? E aí isso também afeta a economia de Cidade de Leste, porque são esses estudantes que mantêm os aluguéis, né, na cidade, que é uma outra fonte de renda para a cidade, e também o setor de alimentação. Então esses estudantes, eles retornando para suas casas, é mais uma coisa para afetar a economia do Paraguai. Muitas pessoas também têm me mandado mensagem falando: o que adianta abrir se o dólar tá alto e tal. Então assim, é outra coisa que também é um grande empecilho neste momento. Se as fronteiras abrissem com o dólar alto como tá, também é complicado, né? Mas eu quero crer que quando abrir as fronteiras, não sei, algo vai acontecer, que o dólar vai abaixar, que as lojas vão ter algumas estratégias, porque se a gente for analisar as mercadorias, os produtos que estão nas lojas, eles são comprados em dólar e foram comprados quando o dólar estava mais baixo. Então, pela lógica, né, as lojas teriam condições de colocar preços melhores nos produtos, né? Muita gente fala: agora tem coisa mais importante pra se preocupar, e ok, realmente, agora nós temos que pensar na saúde. Mas eu tô gravando esses vídeos porque muitas pessoas estão com viagem marcadas, estão remarcando, estão precisando de coisas do Paraguai, tá? Então a gente não pode generalizar também e achar que não é algo importante de se comentar, porque sempre que eu venho fazer um vídeo é porque realmente eu tenho recebido bastante mensagem e as pessoas querendo saber, né? Falando um pouco de Foz do Iguaçu, para englobar tudo, né? Os casos de Covid em Foz do Iguaçu continuam aumentando. Essa semana teve 2 mortes pelo Covid. Então, enquanto esse cenário tiver em Foz do Iguaçu, o presidente do Paraguai, ele não vai abrir as fronteiras. O Paraguai foi o primeiro país, eu acho, que decidiu que ia fechar as fronteiras. Pelo presidente Bolsonaro, as fronteiras já estariam abertas. Que a previsão é para que dia 2 de maio a fronteira do Brasil esteja aberta. Porém, não vai fazer diferença nenhuma. As pessoas, pelo presidente, poderiam entrar e sair do Brasil, mas pelo presidente do Paraguai, ninguém entra lá e ninguém sai. Eu particularmente acho que ele está certo, porque no Paraguai, pelo menos, a doença está contida, os casos são baixos, né, em todo o país. Então eu acho que é algo que está funcionando, apesar de estar prejudicando muito, muito, muito a economia. E as pessoas estão vivendo um outro momento lá, estão vivos, não estão contaminados com o Covid, porém estão passando fome, estão passando fome e estão desempregados. Então assim, é complicado, né? É bem difícil isso tudo que a gente está vivendo. Agora vou continuando a falar sobre Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu, nós sabemos que o que mais gera lucro e movimentação de dinheiro para o município é o turismo. O presidente de turismo de Foz do Iguaçu anunciou essa semana que está tomando medidas de planejamento de como será a volta do turismo em Foz do Iguaçu. O principal é definir medidas sanitárias adequadas para que, quando esses pontos turísticos possam atender, para que as pessoas estejam protegidas. Nós sabemos que isso não é uma coisa que vai assim, amanhã ninguém mais tem doença, amanhã tá tudo resolvido, a menos que encontrem uma vacina, mas isso não vai ser do dia para noite, né? Então, o que o turismo pretende com isso? Elaborar então medidas para os hotéis, para o setor de alimentação, para os pontos turísticos, para o transporte, né? Então todos esses grupos estão envolvidos nisso, né? Em busca de montar um planejamento, então, para que medidas sanitárias sejam tomadas
de forma segura para atender os turistas depois, né? O Parque das Aves é um dos pontos turísticos de Foz do Iguaçu. E o Parque das Aves, ele contava com 250 funcionários que trabalhavam diariamente ali no parque, alimentando, cuidando, né, das aves. E desses 250, 130 funcionários foram demitidos do Parque das Aves, porque já está fechado também há vários dias. Então o que eles fizeram? Eles optaram por manter somente alguns funcionários, né? Então mais da metade foi mandado embora e só ficou mesmo um grupo para tratar dos pássaros, das aves, né? E até eles fizeram uma postagem bem emocionante, assim, dizendo que não era, né, a vontade de ninguém tá fazendo isso, mas sim foi necessário, foi a necessidade, né? Bom, gente, eu acho que é isso. Se eu baguncei um pouco aí, me desculpe, porque eu anotei várias informações de vários lugares, tá? Eu espero que vocês... Bom, eu acho que vocês têm gostado dos vídeos pelas mensagens que vocês têm me mandado. Pra mim, eu confesso pra vocês que não é fácil estar fazendo esses vídeos. Eu gostaria muito de estar lá no Paraguai gravando, mas eu sei que todas as coisas elas acontecem com um propósito e eu sei que tem coisas que fogem do nosso controle. Ainda assim não foge do controle de Deus. Sempre que eu posto uma mensagem de esperança no meu Instagram, as pessoas, algumas falam, nossa, foi bom ouvir isso, outras rebatem e falam que não tem mais jeito, que não sei o que, sabe? E em tudo eu acho que a gente deve manter a nossa esperança, manter a nossa fé, e de todas as coisas a gente tem que tirar uma lição. Eu entendo que em todas as coisas que acontecem, Deus, ele tá querendo nos ensinar algo, né? E eu creio que essa doença, tudo isso que tem acontecido, tá fazendo com que as pessoas comecem a olhar a vida, as coisas de uma outra forma. Então vamos orar e crer que isso vai passar. A minha oração é para que alguém, né, eu fico pensando, gente, o mundo inteiro tá em busca de uma vacina, que encontrem uma vacina, sabe, que isso fique para trás, que isso fique na nossa história. Enquanto isso não acontecer, eu vou continuar aqui trazendo informações para vocês, tá? Sempre que tiver algo novo, eu vou continuar trazendo para vocês. E vou pedir para você não se afastar aqui do canal, continuar ligadinho pra gente ver o desenrolar disso tudo daqui pra frente.